No tema da decadência e da prescrição, você pode decorar a regra dos 10 anos, a regra dos 5 anos e ainda assim errar questão. E o motivo é simples, muita gente não percebe o que o tempo atinge em cada caso. Pois bem, se você é novo por aqui, seja bem-vindo, me chamo Teodoro. Podem me chamar de Tel, sou professor especialista em Direito Previdenciário, advogado e servidor, e você está no Gabarito Previdenciário. Esse é um projeto que é dedicado a te acompanhar até o teu nome estar naquele edital de convocação do tão sonhado cargo público. E antes de entrar na aula propriamente dita, eu quero lembrar um versículo muito legal, muito bonito. Está lá em Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu acredito que esse versículo traga uma lição muito importante para quem está estudando para o concurso público. Você não pode desprezar o tempo de preparação. Há tempo de recomeçar, há tempo de criar a base, há tempo de amadurecer e há tempo de colher o resultado. A questão toda, o problema é que muita gente quer viver o tempo da aprovação sem respeitar o tempo da construção. Portanto, se você hoje está retomando o ritmo, vencendo a ferrugem e reconstruindo sua constância, não pense que isso é pouco, de forma alguma. Muitas vezes é exatamente assim que uma aprovação começa. E se você já está por aqui, conhece o canal, te convido para acompanhar a playlist do curso completo, ele é gratuito e está aqui, tudo aqui no canal Gabarito Previdenciário. Essa playlist ela obedece à ordem do edital e essa aula conversa diretamente com a trilha do item 6, que trata da decadência e prescrição. Então vale muito a pena seguir essa sequência, porque ela foi pensada justamente para organizar o seu estudo e evitar o conteúdo solto. Eu também lembro a você, muito rapidamente, que aqui na descrição ou no primeiro comentário você encontra o link para o e-book e o link também de espera para a Masterclass Previdenciário Gabaritado. E o grupo de estudo está todo vapor com desafios semanais e esse é um ótimo momento para você caminhar com a gente de forma organizada. Então pega aquele cafezinho ou chá, posicione o seu caderno e vem com a gente destravar mais um tema importante: decadência e prescrição, uma visão geral. Pois bem, eu vou dividir essa aula em 5 partes. Primeiro nós vamos entender por que esse tema derruba tantas questões. Depois nós vamos separar decadência de prescrição. E em seguida nós vamos ver como isso aparece no direito previdenciário. Depois eu vou te mostrar onde a banca esconde a armadilha. E por fim, nós vamos fechar com um mapa mental para você sair daqui desta aula com uma base organizada. E nós começaremos com uma pergunta muito importante, que é a pergunta central. Por que a decadência e prescrição derruba tanto candidato? E a primeira razão é porque a banca quase nunca pergunta isso de forma direta. Ela não pergunta simplesmente o que é decadência, o que é prescrição. Ela vai te contar uma história. Ela vai te contar, por exemplo, que um benefício foi concedido há muitos anos e alguém quer revisar o ato, uma outra pessoa quer as diferenças, o outro vai discutir as parcelas vencidas. E dentro desse caso concreto, a banca vai querer que você distingue, identifique qual que é o instituto que está em jogo. E a segunda razão é que muita gente estuda esse tema de forma incompleta. Sabe aquela decoreba do tipo, decadência são 10 anos e prescrição são 5 anos. Só que isso sozinho não resolve a questão, porque a pergunta certa não é apenas qual é o prazo. A pergunta certa é: prazo para qual situação? A terceira razão é que o candidato mistura essas duas discussões que são distintas, são diferentes. Gente, uma coisa é discutir a possibilidade de revisar juridicamente um ato administrativo previdenciário. Uma outra é discutir a possibilidade de cobrar valores pretéritos, valores passados que não foram pagos. E quando essas duas discussões elas se misturam, a chance de erro aumenta muito. Então, meu guerreiro, minha guerreira, guarde muito essa ideia central da nossa aula.
A banca derruba o candidato quando ele não percebe o que exatamente o decurso de tempo, o lapso temporal atingiu. Pois bem, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, guarde esta chave. A aula não é sobre prazo, a aula é sobre o efeito jurídico do tempo. E agora nós vamos separar com clareza decadência de prescrição. Começando pela decadência. No plano previdenciário, a base legal central está lá no artigo 103 da nossa Lei de Benefícios, a nossa Lei de Planos de Benefícios, que é a Lei 8.213 de 91. Na redação vigente, esse dispositivo estabelece prazo de 10 anos para a revisão do ato da concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação do benefício, bem como o ato de deferimento ou então de indeferimento ou então na concessão de revisão de benefício. Traduzindo isso para a linguagem de banca, para a linguagem de prova, decadência aqui está ligada à perda do direito de revisar juridicamente o ato previdenciário, quando o interessado fica inerte além do prazo legal. Então, sempre que o enunciado falar em revisar o ato, reabrir a discussão sobre concessão, indeferimento, cancelamento, cessação ou revisão do benefício, você precisa acender a luz da decadência. E a prescrição? O que seria a prescrição? O parágrafo único do artigo 103 da Lei 8.213 de 1991 estabelece que prescreve em 5 anos, contados da data que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas, restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, ressalvadas as exceções legais. Em linguagem simples e didática, isso significa o seguinte: prescrição, no tema de hoje, conversa com pretensão de cobrar atrasados, diferenças e parcelas vencidas. Então vejam que a discussão não é mais mexer no ato em si, mas receber o que deveria ter sido pago antes. Aqui a tendência inicial é pensar em prescrição. Perceba então como o tema começa a clarear. Decadência conversa com o ato. A prescrição conversa com as parcelas vencidas. E agora eu quero te mostrar a comparação que realmente salva a questão. Diante de um caso concreto, eu quero que você aprenda a fazer 2 perguntas. A primeira pergunta é: o que a pessoa está tentando obter? A segunda pergunta é: o tempo está incidindo sobre a possibilidade de revisar o ato ou sobre a possibilidade de cobrar valores pretéritos, valores passados, ou seja, os atrasados? Se o tempo incide sobre o ato administrativo previdenciário, o caminho é a decadência. No entanto, se o tempo incide sobre a cobrança de parcelas vencidas, diferenças ou restituições, o caminho é prescrição. Eu quero que você veja que essa distinção é o coração, é o núcleo dessa aula. E por isso eu quero que você leve para a prova esta frase: decadência atinge a revisão do ato, prescrição atinge a cobrança das parcelas vencidas. Portanto, se essa explicação já está clareando a sua mente, já deixa o like no vídeo e me conta nos comentários qual sempre foi a sua maior dificuldade nesse tema, porque a sua dúvida também me orienta quais serão os próximos conteúdos aqui do canal. Agora eu quero te mostrar onde a banca esconde a resposta. Muitas vezes a banca esconde a resposta nos verbos do enunciado. Quando a questão fala em revisar benefício, alterar renda mensal inicial, rediscutir o ato administrativo, reexaminar a concessão, indeferimento, cancelamento ou concessão, você deve sempre pensar primeiro em decadência, porque esse é exatamente o terreno do artigo 103. No entanto, quando a questão falar em receber atrasados, cobrar diferenças, parcelas vencidas, valores não pagos no tempo próprio, você deve pensar primeiro em prescrição, porque aqui o foco está na cobrança das prestações pretéritas.
E é por isso que o concurseiro que apenas decorou 2 números se enrola. Porque a banca não cobra a memória solta, ela cobra o raciocínio jurídico no caso concreto. Até aqui você descobriu por que esse tema derruba questões, já diferenciou decadência e prescrição e já sabe onde a banca costuma esconder as armadilhas. Agora falta um passo importante, que é entender que o prazo sozinho não salva a questão. Além de saber se a hipótese é de decadência ou de prescrição, você precisa lembrar de uma coisa muito importante. Não basta saber qual que é o prazo, é preciso saber de onde ele começa a correr. No artigo 103, a própria lei traz a lógica do termo inicial, do prazo decadencial, ou seja, quando o prazo decadencial, quando os 10 anos começam a correr. Em síntese, a contagem envolve o primeiro dia do mês subsequente ao recebimento da primeira prestação, ou então a data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto. E, em outras hipóteses, o dia em que o segurado toma conhecimento da decisão administrativa. Já a prescrição quinquenal, aquela de 5 anos, parte da lógica da data em que a prestação deveria ter sido paga. Então, em prova, o raciocínio correto não é apenas perguntar qual é o prazo. O raciocínio correto é perguntar o que o tempo atingiu, qual é o prazo e qual que é o termo inicial. Então, quando você começa a pensar assim, decadência e prescrição deixam de ser um tema nebuloso e passam a ser um tema raciocinável. Vejam, meus queridos, essa é uma aula introdutória, uma aula de visão geral sobre decadência e prescrição. E como tal, eu faço uma menção rápida ao artigo 103A da Lei 8.213. Esse dispositivo prevê que o direito da Previdência Social de anular atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os beneficiários também decai em 10 anos, salvo comprovada má-fé. E em casos de efeitos patrimoniais contínuos, a contagem se vincula ao recebimento do primeiro pagamento. Veja, meu querido, minha querida, eu não quero aprofundar isso agora, porque essa é uma aula de visão geral. O que eu quero nessa primeira etapa é que você perceba que o tempo no direito previdenciário atua como um limite. Ele representa uma estabilidade e consequência jurídica. Então vamos recapitular. Até aqui você viu por que o tema decadência e prescrição derruba tanta gente em prova. Você já sabe diferenciar decadência e prescrição e, respectivamente, ato administrativo de parcelas vencidas. E você também já sabe que sem entender qual que é o termo inicial, o estudo fica incompleto. E no próximo vídeo dessa série sobre decadência e prescrição, nós vamos entender decadência, o tema decadência, com muito mais calma. Pois bem, meu querido, minha querida, nós vamos fechar com a síntese da aula. A primeira ideia: decadência e prescrição derruba questões porque a banca trabalha com casos concretos e exige que você identifique o instituto sem entregar o nome, sem entregar o conceito. A segunda ideia é sobre aquele erro clássico de decorar o prazo sem identificar o objeto jurídico. A terceira ideia é aquela de que a decadência se liga à revisão do ato, prescrição se liga à cobrança de parcelas vencidas. A quarta ideia é o prazo, que sozinho não resolve a questão. Você precisa pensar também no termo inicial, a partir de quando começa a contar a pretensão para que se consolide a decadência ou a prescrição. Quinta ideia: no direito previdenciário, o tempo não é detalhe, o tempo produz uma consequência jurídica. Pois bem, meu guerreiro, minha guerreira, se você chegou até aqui, parabéns. Você começou nessa aula a construir uma base sólida de conhecimento sobre decadência e prescrição. E se essa aula te ajudou, deixa o like, pois assim você treina o algoritmo a te servir de temas relevantes no direito previdenciário. E aproveita os comentários para deixar as tuas dúvidas. E novamente, congratulações a você que chegou até o final. Nessa aula, o nosso objetivo era organizar essa base. E para quem constrói uma base sólida, clara, sofre menos com as pegadinhas da banca.
Eu também reforço que o grupo de estudos das listas da Master e do e-book está a todo vapor, com desafios toda semana, então vale muito a pena entrar nesse movimento de estudo contínuo. Então, como desafio, depois dessa aula eu recomendo que você continue na playlist do curso completo e gratuito, seguindo a ordem do edital e avançando dentro da trilha que conversa com o item 6, que é a decadência e prescrição. E isso vai te ajudar muito a consolidar essa visão geral antes de entrar em detalhes mais técnicos sobre esse tema. Portanto, meu querido, minha querida, eu encerro retomando o versículo lá do começo, que está em Eclesiastes 3:1. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu, e que essa verdade também te ajude a estudar com constância, maturidade e perseverança. Pois bem, por enquanto é só. Que Deus abençoe grandemente teus estudos, a tua preparação, a tua jornada, e nos vemos em breve.